Estamos de volta, Margarete, Rose e você, aqui na TV Cidade, Canal 9. E você que está sintonizando agora conosco, o assunto hoje é sobre o Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente vitimados pela chuva ocorrida no dia 12 de janeiro, próximo passado. Está aqui conosco o Denilson, que é assessor, nós vamos falar assim, ele não vai ficar zangado por isso, é assessor da nossa querida doutora Inês, nossa juíza da Vara da Infância, Juventude, Adolescência e o Idoso, e o Fábio Paes, que é assessor nacional das Aldeias Infantis, uma ONG que tem um trabalho espalhado por todo o Brasil. Bom, nós discutimos no primeiro bloco sobre a existência e necessidade premente deste comitê que congrega tanto a sociedade civil organizada quanto o poder constituído, né? E eu queria perguntar a vocês o seguinte, esse comitê ele já tomou algum tipo de iniciativa junto ao Poder Executivo ou junto à própria sociedade civil? Que iniciativas estão sendo propostas e que iniciativas concretas já aconteceram, vindas do comitê? Então, a primeira grande, nós definimos uma pauta de prioridades. Existiam dois grandes temas centrais, que era sobre a questão da educação, primeiramente, claro, e prioritariamente a situação de abrigo, porque o abrigo é onde está realmente tem proposições concretas, trabalhos efetivos junto às vítimas. É o grande trabalho de linha de frente do município, são os abrigos. Perfeito. Nesse sentido, como o Denilson falou no outro bloco, existia uma certa falta de definições disso e nos preocupou muito, falta de dados e falta de procedimentos. Então, liderado pelo Comitê de Proteção à Infância, nós participamos de uma grande assembleia. Foi a primeira grande assembleia, eu acho, oficial, né? Junto com os dirigentes ou coordenadores representantes dos abrigos. E era excelente, para ter nesse dia uma formação com um doutor chamado professor Ney, que era de Pelotas, né? Trabalha muito a psicologia das emergências. Não pôde estar aqui porque estava em Nova Friburgo. O comitê, tanto a minha pessoa enquanto o Denilson, coordenamos esse momento por delegação também da Secretaria de Desenvolvimento Social e Economia Social e Economia Solidária. Disseram assim, coordenem esse momento, que vocês têm algumas demandas para trabalhar, é importante. Nesse momento teve uma abertura para o diálogo com eles, então teve um momento de catarse muito forte, de reclamações. Ou seja, de revolta. Falar sobre as suas dores, suas preocupações, suas angústias, frente à falta de apoio direto. Nesse momento teve ali um certo conflito produtivo, porque eles começaram a apresentar diversos temas e deixamos que eles falassem. Claro. Essa foi a primeira estratégia nossa enquanto representantes do comitê. No segundo momento dessa assembleia, nós começamos a falar assim, ótimo, vocês têm muitas dores, têm muitas revoltas, como que podemos agora estar organizando essa fala de vocês, dentro de um princípio coletivo? Então começamos a trabalhar com uma metodologia de criar prioridades com esse grupo. E no terceiro momento, por surpresa nossa, que não era uma intenção, mas diante da demanda e da circunstância, nós definimos que essa assembleia não seria mais uma assembleia que foi convocada, mas seria um conselho municipal dos abrigos de emergências de Teresópolis. Maravilhoso! Nesse momento nós instituímos as vozes, eles se sentiram super valorizados. Eles têm a fala concreta, Fábio. Concreta. E aí o nosso papel do comitê foi de validar e dizer assim, nós daremos todo o suporte na construção de atas, como coordenar uma reunião para que ela tenha efetividade frente às pessoas que vão resolver as situações. Seja legítima frente ao poder constituído, ou seja, ao poder executivo. Com base nessa assembleia, um dia anterior, o Comitê de Proteção à Infância, com várias experiências, a Aldeias Infantis fez também um processo de escuta em 2 abrigos, fez uma análise com a experiência da Vara da Infância, com a experiência do Ministério Público, com a experiência das pessoas envolvidas nessa situação dos abrigos, nós escrevemos o primeiro grande esboço que se chama Orientações Técnicas para os Serviços de Abrigamento Emergencial. Esse documento é um documento prévio com alguns temas, desde princípios para os abrigos, desde a questão da estrutura e espaços,
desde a questão de serviços que devem ser oferecidos nos abrigos e até mesmo a questão do sistema de informação e comunicação. Esse material foi construído um dia anterior a essa assembleia. Exato. E aí nós aproveitamos na assembleia para apresentá-lo. Eles ficaram também surpreendidos e disseram que iam retroalimentar esse material. E no dia de hoje eles já trouxeram uma segunda análise. Esse documento vai ser houve produção. Houve produção, aportes, tira essa frase. E aí teve um fato muito interessante, não sei se vocês me permitem contar, mas que foi de um líder de uma igreja, que é um líder social hoje, porque está na linha de frente, diante de um termo que nós colocamos no segundo princípio, que é direito, reservar, assegurar o princípio, a liberdade, a diversidade, respeito à diversidade religiosa, cultural e de orientação sexual. E de orientação sexual. Ele disse, mas essa orientação sexual agora vai ser uma libertinagem nos abrigos, não pode. E aí começamos a trabalhar. O que é uma orientação sexual? É diferente de uma prática liberada sexual. Então, esse conceito começamos a trabalhar com líderes religiosos. Então, esse momento foi muito propício. E esse documento, com base na Alice, que também é a representante da Secretaria dos Direitos Humanos em âmbito nacional, comentou que esse documento, que é um documento prévio, servirá de base para uma possível resolução nacional, tanto do CONANDA, provavelmente, quanto do próprio Ministério de Desenvolvimento Social. Então, vai ser um movimento nacional que agora Teresópolis está liderando. E Denilson, diante dessas produções que nós estamos percebendo que o comitê veio para somar e somar coisas reais, concretas, né? Formando, né? Tentando formar a cabeça cidadã das pessoas, tentando trabalhar aquelas dores contidas, né? Vocês, enquanto comitê, ainda têm algum tipo de preocupações? Existem algumas coisas que ainda preocupam o comitê com relação a este movimento que está sendo realizado? Ou não? Ou este conselho municipal, você acha que de abrigados, eles vão transcorrer de uma maneira tranquila, ou eles já solicitaram um apoio efetivo com o executivo, uma fala com o prefeito? Que preocupação você tem nesse momento com a nossa Teresópolis e com esse trabalho do comitê que nós estamos de frente? Olha só, o Fábio colocou com muita clareza o seguinte: o Brasil, e mais do que o Brasil, o mundo está observando Teresópolis, como nós observamos o Haiti. Exatamente. E até uma certa experiência que lá ocorreu, a gente teve bombeiros do Haiti trabalhando nos resgates aqui. Quer dizer, essas tragédias acabam criando um aprendizado que ele tem que ser socializado. E em Teresópolis existe hoje esse aprendizado muito particular. Então não é só a Secretaria Nacional de Direitos Humanos que vai produzir, a partir da experiência de Teresópolis, um documento para orientar no Brasil inteiro, desde o Oiapoque, se acontecesse, Deus o livre, uma catástrofe lá, até o Chuí, como se comportar na hora da emergência, porque nós aprendemos, todos nós em Teresópolis, na prática, e isso precisa agora ser construído como um instrumento teórico de preparação para atuar nas emergências. E aí tem também o Conselho Nacional de Justiça, veio a Teresópolis com a mesma intenção, veio ouvir o pessoal do judiciário, porque houve improviso. O doutor Zé Ricardo teve que arrombar uma loja para poder botar os cadáveres que não cabiam mais no IML. Teve que congelar cadáver até resolver como faria. O doutor Inês teve que improvisar, mandar fechar o portão do Pedrão, não sai criança nenhuma, para não desaparecer criança no tumulto. Verdade. Então isso tudo para dizer o lado bom disso, as pessoas estão observando como nós reagimos à situação. E aí entra a preocupação. Por exemplo, como é que nós reagimos à questão da educação, por exemplo? Nós temos uma preocupação muito séria, porque a gente presenciou, quem trabalhou no Pedrão, na tenda de atendimento, e nós trabalhamos lá, nós vimos pessoas tendo convulsões epiléticas, nós vimos crianças tendo ataques nervosos, nós vimos pessoas com ataque de pressão alta durante todo o tempo, ou de pressão baixa, pranto quando dava uma trovoada, crianças correndo para se agarrar, síndrome do pânico. Temos hoje uma equipe fazendo diligências de remoção em áreas de risco, e elas estão presenciando esse tipo de situação. Na mera fechamento do céu com um acinzentado, as pessoas começam a entrar em pânico. Começar o ano letivo nessa condição,
A gente vai levar isso para a secretária de Educação como preocupação. O comitê vai se encontrar com a secretária. secretária. O comitê vai levar isso à secretária como preocupação. Nos parece algo que precisa ser pensado com mais calma. Será que os professores estão preparados psicologicamente para enfrentar essa situação? Será que as direções, a orientação educacional, pedagógica, quando surgir um momento de crise na escola, saberá o que fazer? Será que os pais sabem exatamente como vão ter que se relacionar com a escola nesse momento especial de pós-crise? Até porque nós tivemos escolas totalmente destruídas, né? Além da questão estratégica, prática, concreta. Tem rede para atender os alunos? Tem transporte escolar para os alunos? Merendeiras hoje, várias estão trabalhando nos abrigos e são indispensáveis neste momento nos abrigos, como cozinheiras. Tivemos óbitos também. Tivemos óbitos. E os transportes foram usados na tragédia. Né? Exato. Os micro-ônibus, as combis da Secretaria de Educação. E a informação que nós temos, assim, a própria Secretaria está muito preocupada porque vai precisar de um orçamento especial por causa dessa situação de fazer revisão em ônibus. Vai ter que revisar toda a frota da educação. Isso eu também soube disso. E essa questão de viatura, por exemplo, nós estamos hoje, uma decisão muito prudente, que saiu da Vara da Infância, mas foi assinada pelo Dr. Carlos Basílico, a pedido do Ministério Público. Estão sendo feitas as remoções compulsórias das pessoas que têm em suas casas ainda em áreas de risco, já condenadas pela Defesa Civil, que serão demolidas, e estão insistindo em lá permanecer com crianças, adolescentes, deficientes ou idosos. Então tem uma equipe que está indo até lá e faz um convencimento, uma mediação. Até agora não aconteceu a necessidade de uma remoção forçada, mas tem o apoio da Força Nacional de Segurança, caso isso se torne uma necessidade. Tem uma psicóloga que acompanha. Quer dizer, ainda existe essa ponta ainda que na verdade, eu particularmente...